Irmãos, é uma grande alegria estar nesta noite com vocês, quando os irmãos reunidos agradecem a Deus por esta bênção, que é completar mais um ano de organização. Isso quer dizer que a igreja não caiu, não desapareceu. Muitas igrejas, infelizmente, até no nosso meio presbiteriano, desaparecem, principalmente em outros países. Isso por muitas vezes se afastarem da verdade da palavra de Deus. É Deus quem constitui, é Deus quem chama, é Deus quem desenvolve, e é Ele quem também recebe todos os fins da igreja, como nós veremos na mensagem de hoje. Quero então, além de me congratular com os irmãos por esta data tão importante, né? Foi em 1970, o ano dos mais especiais em nosso país. Vocês se lembram da grande conquista futebolística, né? Fomos tricampeões do México, em Guadalajara, aquele estádio. Eu era menino, me lembro daquele domingo frio, no meio de ano, os balões passando do céu. A gente morava aqui na cidade de Ademar já. Mas não foi só isso, foi também um ano importante na nossa definição de algumas coisas. Foi ali que começou o chamado milagre econômico. E se hoje a gente tem grandes rodovias no país, grandes pontes, foi naquele momento que isso foi feito. Não estou aqui subscrevendo qualquer outra coisa errada que se fez. Mas que momento foi aquele? Mas uma grande coisa que aconteceu naquele dia 12 de abril de 1970 foi que depois de cerca de 5 anos, 4 anos só da SAF, esta igreja foi organizada. Isso é a bênção de Deus. E essa igreja continua. A igreja de Vila Monte Alegre, ela tem uma característica. Eu vou dizer uma coisa aqui, reverendo, meu amigo que me convidou corajosamente, Rubens Souza Castro, para essa oportunidade, né? É que essa igreja, ela tem uma característica. E eu, particularmente, e digo diante de Deus, eu não estou surpreso por não ver os bancos cheios no dia do aniversário, como é comum em igrejas do interior, que é a festa, né, roupa nova. Aqui primeiro porque tem o recurso da internet. Muitos irmãos, alguns até que poderiam vir, né, quem sabe, estão lá, mas não tem problema. É importante que o irmão esteja participando desse momento de gratidão a Deus, e com espírito de gratidão. Por favor, você que está aí na sua casa, não deixe de se sentir no culto agora. Não deixe que o conforto do seu sofá, quem sabe da sua cama, do seu travesseiro, né, o tire do momento do culto, senão você não estará conosco aqui. Estará apenas assistindo. E eu não creio que seja justo, biblicamente falando, correto, e que agrade a Deus que alguém se esqueça de dizer: Senhor, obrigado, como nós já cantamos aqui. Tantas lutas, quantos momentos, né, reverendo? Quantos momentos de luta, e o Senhor até aqui tem ajudado essa igreja. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, reverendo, pelo convite. Que honra, hein? Eu estive aqui no ano passado, não sei se foi no aniversário, mas estive aqui em algum momento quando o reverendo me chamou. E agora estou de volta, e neste aniversário, numa cidade como São Paulo, numa metrópole com quase 40 municípios, chamada Grande São Paulo, onde está assim de pastores, né? Não só pela proximidade do seminário de Campinas, como o JMC aqui do lado. Quantos pastores? E eu sou privilegiado para estar aqui. É por isso que mesmo ontem, depois de ter falado à tarde para as mulheres da igreja do Calvário, passei na igreja da Cidade de Mar para pegar a Sueli, e quando fui sair da igreja, falei com o Nivaldo, que é um diácono da igreja, e eu, descendo a escada, me esqueci que eu já tenho 61 anos, e quando eu fui falar para ele, dei um passo, e eu estava no 5º degrau daquela escada de granito. Capotei, irmãos. Fui capotado, digamos assim, pela gravidade, né? Caí, estou com o joelho aqui ainda na base de gelo, e não tem gelol em casa, nem salompas, que, né, são bons, mas tem lá um que eu descobri agora, canela de velho, que é bom e é bom, viu? Tem lá, até sebo de carneiro aquele remédio tem. E passei aqui, estou melhor. No banho, achei que ia ser rápido o banho, não deu. Tive que tomar um banho mais demorado. Foi por isso que eu cheguei atrasado aqui. Então peço desculpas, o culto começou com uns 7 minutos aí a mais, não por culpa do britânico reverendo Rubens Souza Castro, mas por minha causa. Desculpem, então, a culpa é do meu joelho, meus irmãos. Mas que alegria estar aqui. E o texto que nós vamos, o qual nós vamos meditar e refletir e expor aqui, você tem no programa do culto, o reverendo teve o cuidado de o transcrever, é o texto que está no livro dos Reis, o primeiro deles,
Primeiro livro dos Reis, no capítulo número 6, versículos 11 até o versículo 13. Bom, está transcrito aí, mas também aqui na Bíblia. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Que o Senhor abençoe o nosso coração, meus irmãos, nesse instante, em nome de Jesus, para que a palavra de Deus, que nunca volta vazia, faça isto mais uma vez, a começar em mim, para a glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua amada igreja. O tema nosso, você viu aí, é a construção do templo e a edificação da igreja. Olhem que oportunidade é esta quando nós estamos reunidos aqui, porque são desde a organização, que não deve ter sido muito fácil organizar uma igreja, porque este momento sempre dá trabalho, todas as condições que precisam ser verificadas, todas as condições internas, liderança, sustento, todas as condições legais para isto, e esta igreja, pela graça de Deus, conseguiu essa vitória há 53 anos. Eu queria mencionar aqui Plutarco, que é um dos historiadores mais antigos, e ele falando acerca dos templos e das pessoas nos templos, falando da presença quase que ubíqua, ou em quase todo lugar, da religião, do fenômeno religioso. Plutarco, que viveu cerca de 150 anos antes de Cristo, ele diz assim: viajando, poderás encontrar cidades sem muralhas, sem literaturas, sem reis e sem casas, cidades sem riquezas e até sem uso de moedas, e cidades desprovidas de teatros, de ginásios, mas uma cidade sem templos e sem deuses, uma cidade que não pratique nem orações, nem juramentos, nem adivinhações, nem sacrifícios para impetrar o bem e deprecar os males, ninguém jamais a viu, nem nunca a verá. Não é difícil, meus amados irmãos, encontrar templos. E não é tão raro assim encontrar templos com pessoas que estejam ali realizando seus atos religiosos. A edificação de um templo, portanto, é algo um tanto comum. Estamos vendo aqui. Eu me lembro quando há pouco falava o maestro Silvio Flórido, e ele mostrou uma foto antiga. E aquela foto da esquerda, a nossa esquerda aqui, eu suponho que tenha sido dos primórdios da igreja, foto mais antiga. E à direita, isso, olha aqui, ó, que bom, que eficiência, né? Olhem só, a foto mais antiga e a foto mais nova. Esse templo que é o mesmo, claro, reformado, com todo o conforto que hoje tem, com todas as condições que as dependências e anexos oferecem, muitas coisas boas. Tudo isso, por certo, tem dado muito trabalho aos irmãos, tem dado muita luta a ser enfrentada e vencida, quem sabe em alguns momentos com aparentes derrotas, porque nem sempre os nossos planos, eles são naquele momento afinados com o momento de Deus, mas mesmo assim é bom ver que grandes bênçãos os irmãos têm alcançado. Então, queria nessa noite, ao falar para os irmãos sobre a construção dos templos e também a edificação da igreja, pedir que vocês, ao falarmos em construção do templo, não pensassem apenas nas paredes, mas entendessem que essa expressão construção de templos envolve tudo que não é litúrgico, tudo que não é o momento em que o irmão está na sua casa, como igreja que é, de joelhos orando, mas tudo que é, digamos, operacional na igreja. Claro, isso também é espiritual,
Isso também é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o Senhor. Nós temos que fazer tudo glorificando a Deus. Mas certamente é possível fazermos uma distinção, pelo menos visual, de como as coisas acontecem na vida dessa igreja. Ela chegou até aqui em adoração, em comunhão com Deus, momentos de altos e baixos, de lutas de várias naturezas, mas sempre vencendo, como diz aquele hino, porque o nosso comandante, Senhor Jesus, nos faz mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo, como diz Paulo aos Romanos. A parte disso, há também um trabalho. Quantos mutirões, quantas reuniões de planejamento, quantas reuniões do conselho, quantas reuniões da junta diaconal, quantos encontros das diretorias das sociedades internas para estabelecerem metas e também trabalharem para que essas metas fossem alcançadas. Tudo isso podemos chamar de construção do templo, do lado religioso, mas não estou aqui fazendo, podem ter certeza, nenhuma exclusão da espiritualidade, porque, eu repito, tudo que nós fazemos está sendo feito para a glória de Deus. O que a Bíblia fala sobre os templos? Vamos pensar um pouquinho, então, nesse lugar tão bonito que os irmãos têm, com esses vértices, apontando para o céu, né? A nossa casa celestial. Vejam, esse templo dos irmãos, tão marcante, ele é a casa que o Senhor deu aos irmãos para estarem reunidos aqui. E a Bíblia fala sobre também os templos. Uma afirmação da Bíblia sobre os templos: não habita o Senhor em santuários feitos por mãos humanas. Estevão está falando ali em Atos 7, 47, 50, e ele fala também, ele relembra aos seus algozes ali o que eles sabem sobre a religião, a religiosidade, e ele ressalta a excelência do Senhor Jesus, que faz da nossa vida o seu templo, vindo o Espírito Santo habitar em nós. Nós, os crentes salvos por Deus, somos o templo do Senhor, pela habitação do Espírito Santo. Então, olhando esses versículos, poderíamos dizer, os templos não têm então valor para Deus? Opa, não é assim. Os templos, como este dos irmãos aqui, e tudo que se faz aqui, tem muito valor, sim. Vejam, eles fazem parte do plano de Deus, podemos afirmar, sem qualquer dúvida. Por exemplo, em Isaías 56, versículo 7, diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a gente chama o templo de casa de oração, de casa de oração. Jesus Cristo repreendeu-os e puniu aqueles que estavam vilipendiando o templo, estavam banalizando um lugar que era para a adoração do Senhor, aguardado por tantos séculos, como a passagem que nós acabamos de ler, em que Salomão louva ao Senhor porque recebera do Senhor o privilégio de edificar o templo de Jerusalém. E o Senhor Jesus repreendeu aqueles que transformavam ali o templo num mercado de objetos religiosos. Eclesiastes 5:1, você conhece bem: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Claro que é pela presença de Deus, mas também por este lugar que foi reservado, que foi escolhido para ser especialmente dedicado à adoração ao Senhor. A consagração do templo, meus amados irmãos, deve então nos lembrar de que tudo que Deus coloca em nossas mãos, o faz para que nós sirvamos a Ele, mas em especial esses recursos todos, quer sejam instrumentos, quer sejam os espaços físicos que são dados a nós. Claro, também os dons e talentos que Ele deu a cada pessoa, tudo isso deve ser voltado para a adoração do nosso Deus. Meus amados irmãos, pensando assim, nós podemos fazer então uma distinção agora entre a construção do templo e a edificação da igreja. Há dois tipos de atividades em que nós estamos envolvidos como igreja de Cristo em todo o tempo. No todo é a adoração do Senhor, é o cumprimento do plano do Senhor, realizando a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa santificação por meio da morte de Jesus Cristo, a nossa atuação como missionários
proclamadores, semeadores da palavra de Deus neste mundo. Mas é certo que nessa missão tão nobre, que os anjos gostariam de realizar, mas Deus nos deu salvos que vão ser meio de salvação para outros. Jesus é o único mediador, e nós somos os que anunciamos esta grande boa nova que Jesus Cristo veio resgatar os perdidos. Vejam que privilégio. Mas nesse trabalho nós não deixamos de ter fome, sede, necessidade de um espaço físico, necessidade de termos proteção das intempéries climáticas, sol escaldante, chuva forte às vezes, e tem chovido um bocado em São Paulo nos últimos tempos. Também o tempo frio, quem já tem um problema pulmonar, uma restrição respiratória, já fica mais. A gente precisa ter condições. Então vejam que a igreja trabalha ao mesmo tempo para louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, enaltecer a grande obra de salvação que Deus fez. Mas isso é feito pelos recursos que Deus nos dá, com a nossa roupa, com o nosso sapato, com os nossos recursos materiais, que os irmãos consagraram há pouco aqui, entregaram dízimos e ofertas. Este é o lado que nós estamos chamando aqui de construção do templo, neste plano, por assim dizer, horizontal, que envolve uma série de dificuldades. Sabe, meus irmãos, a construção do templo envolve trabalhos ou atividades diferentes, distintas. A construção do templo, ou a realização da igreja, a materialização desse projeto, da igreja visível aqui, da igreja chamada militante, esse projeto é custoso, esse projeto é demorado, esse projeto não podemos negar, às vezes cansativo. Nós não podemos descansar, mas ele é cansativo porque ele exige de pessoas limitadas fisicamente vir uma vez a mais à igreja, ensaiar mais uma vez. Imagine uma cantata difícil, né? É fácil cantar, minha irmã, um Aleluia de Handel. Imagine cantar aí um Jesus Alegria dos Homens. É dificílimo, tem N ensaios para isso, mas vale a pena. Este é o trabalho da construção do templo que a gente vê, da igreja visível, militante. Mas, meus irmãos, isto é par e passo ao lado de algo que acontece chamado edificação da igreja. Porque enquanto nós cumprimos a nossa missão gloriosa de viver essas limitações físicas, viver essas limitações às vezes materiais, financeiras, etc., viver momentos de perseguição e todo um contexto que nos envolve, de incredulidade, de perversidade, de perversão, etc., de cristofobia, de contrariedade à pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo nós sabemos que nós somos conduzidos por Deus, porque foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, como diz o Salmo 100. Isso deve nos alegrar, isso deve nos fortalecer, meus irmãos. Porque, por outro lado, se a construção do templo tem todas as limitações humanas, e Deus nos assiste nela, a edificação da igreja é um trabalho de que nós participamos, mas, na verdade, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. É Deus quem realiza a edificação do seu corpo, do corpo de Cristo, aqui neste mundo. Edificar a igreja não é trabalhar com produtos, com madeira, com ferro, com plástico e outros elementos da natureza. É fazer a vontade de Deus. Na verdade, então, há 3 trabalhos, observem. Existe a edificação do templo e a realização das tarefas inerentes a um grupo religioso, a uma sociedade, a uma organização de irmãos que se juntam reunidos num só propósito, numa só alma, num só espírito, como diz a Bíblia. Estamos reunidos então para agradecer a Deus, para louvar ao Senhor, para proclamar o seu nome, para bendizer o seu nome. Isto é a construção do templo, mas isso sempre tem a bênção daquele que nos chamou para isso, e Ele que faz a edificação da igreja. Então, a edificação ou construção do templo acontece como Deus exigiu ou mandou que Salomão fizesse, e nós conhecemos a história. Eu não estou entrando tanto no texto aqui, porque vocês conhecem bem a história. Davi é o pai do projeto. Davi foi quem, bem antes, chamou rei Irão e outros, falou: olha, façam assim, façam assado, madeiras, tudo de primeira, maravilhosamente, tudo. Mas Deus não permitiu que fosse Davi quem
inaugurasse o templo de Salomão, que era um grande sonho, um grande projeto do coração do arpista, que era também um poeta, meus irmãos. Mas o seu filho teve esse privilégio. Foi Salomão. Foi Salomão quem Deus permitiu que realizasse o grande sonho do seu pai Davi, cumprindo a vontade de Deus. Vejam que o Senhor, então, fala com Salomão no texto que nós lemos. Então veio, Salomão já edificara o templo. Esse texto também está, esse relato da edificação do templo, que é curto em relação a tudo que se fala sobre o templo. Esses versículos aqui, do capítulo 6, no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas, superpostas. Nem sei bem o que é isso aqui. Sei que é coisa linda, porque quando a gente olha as imagens que as enciclopédias bíblicas, os atlas bíblicos mostram, quer pela internet ou quer nos livros, é tudo muito lindo. E quem gosta de arte sacra, quem gosta um pouco da arte clássica, vai ter muito prazer em ver essas coisas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera reentrâncias. Aqueles lugares assim, um pouquinho, você pensa que acabou aqui? Não, tem uma reentrância, um espaço a mais aqui, ó, um escondido que vai, olha que coisa, parece um sem fim, vamos dizer assim, dá uma perspectiva, né, de infinitude. Então vejam, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Então olha que interessante, não é algo mal feito, com buraco na parede, viga, não como andaime de obra comum, não, é algo muito bem feito, com muita técnica. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Todas as peças vieram já adredemente, cuidadosamente polidas, e tudo se encaixava com perfeição, tudo era colocado como um culto, como um serviço ao Deus que é santo, santo, santo. A construção do templo e a edificação da igreja no temor ao Senhor e no reconhecimento da santidade de Deus é algo que acontece de maneira indissociável, inseparável. Isso tem que acontecer. Essa igreja tem 53 anos. Peço a Deus que ela continue sendo uma igreja que, paralelamente à realização da sua atividade como igreja presbiteriana de Vila Monte Alegre, ela continue sendo, meus amados irmãos, o lugar em que há sempre a edificação da igreja de Cristo, da qual, o corpo de Cristo, da qual ou do qual ele é cabeça. Vejam então que o Senhor fala a ele agora a Salomão, terminando aqui para não deixarmos o relato incompleto. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis, olha só, se subia ao segundo. Sabe aquela escada caracóis assim? Bem largas, né? Hoje aí a segurança aí, enfim, que supervisiona as obras, não deixa que se façam escadas caracóis, a não ser que sejam muito grandes a ponto de elas serem quase impedidas de acidentes. Enfim, e eu ando meio assustado com escadas ultimamente. Então, de ontem para cá principalmente. Agora, vejam isso. Assim, 9. Edificou a casa e a rematou. Rematar é dar acabamento, dar os remates. Costureira, né? Os remates. Cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Quando ele termina a construção do templo, vem a lembrança da edificação da igreja pela fé,
na promessa que Deus fizera a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse povo está na fé, nessa promessa de Deus. Então vem a palavra do Senhor a Salomão: quanto a esta casa, vejam a distinção, quanto a esta casa que tu edificas, Deus reconhece o nosso trabalho, Deus reconhece as nossas lutas, nossos esforços, o nosso cansaço, o nosso ânimo, aquela vontade a mais, aquela força a mais. Quem sabe deva ir para naquele dia, na história, quando você fazendo aí, tinha um parafuso que não ia, você pegou a chave de fenda e ela ia na sua mão e ela não ia, e você com força e terminou, e aquele barulhinho, e o parafuso entrou e falou: assim que eu queria, porque é para a igreja e tem que ser o melhor, não vou deixar parafuso para fora com pontinha, não. Então olhem, essa casa que tu edificas, atenção, a casa que tu edificas, presta atenção agora que eu vou falar da casa que há em ti. Se andares nos meus estatutos, se executares os meus juízos e guardares os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra. Tu edificas, mas eu tenho a minha palavra, a qual falei a teu pai Davi. E eu, já que estamos falando em casa, Salomão, vamos falar em habitação. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel e jamais desampararei o meu povo, o meu povo. Irmãos, não é tão simples o que nos é dado a fazer. Simultaneamente, além do construirmos ou realizarmos as atividades da igreja, precisamos andar nos estatutos, executar o juízo do Senhor, guardar os mandamentos, andando neles. E aqui essa referência essa cláusula andando neles é porque a igreja pode se tornar um lugar de ensinamento de estatutos sem ela andar neles. O pastor, o presbítero, o professor, os pais na família, podemos ser bons mestres de mandamentos, mas aqui está dizendo: cumpram, guardem os mandamentos, ensinando-os, mas também andando neles. Então eu cumprirei a minha palavra para convosco. Sim, é isso mesmo que você já está concluindo aí. Construir um templo é bem mais fácil do que edificar uma igreja. Construir um templo ou realizar atividades de igreja, reuniões, cultos, estudos, isso pode ser sem a necessária espiritualidade, sem a necessária consciência da santidade de Deus e da grande obra do Evangelho em nossa vida. Pode ser que nós nos deixemos levar à mera prática religiosa. Isso faz com que a igreja esmaeça e até desapareça. Mas, meus irmãos, é um desafio que está posto a todos nós aqui. Nós não temos condições de sozinhos levar a igreja muito adiante. Nós mal conseguimos construir os templos, nós mal conseguimos realizar as atividades da igreja, cumprir a agenda da igreja, quanto mais edificar o corpo de Cristo. É por isso que vem o consolo da palavra de Deus, conforme Jesus nos diz. Abra aí em Mateus 16, uma passagem muito conhecida, chamada a Confissão de Pedro. Mateus 16. Indo Jesus, versículo 13 em diante, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus, como o mestre dos mestres, dentro da sua maravilhosa e muito eficaz, infalível, para falar a verdade, pedagogia, ele usa certos métodos, e um deles é essa conversa, esse diálogo com os discípulos, fazendo perguntas. Ele, como onisciente, tem a resposta, mas ele quer que os discípulos digam, falem. Então ele pergunta-lhes, como se não soubesse: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem: olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Jesus continua e diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Tá bom, os outros, e vocês? Quero saber de vocês agora. Pedro, sempre o primeiro, né? Pedro, que sempre se põe à frente, a fascinante personagem chamada Pedro, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lhe afirmou Jesus: bem-aventurado, muito bem, que feliz a tua resposta. És Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue
que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e atenção, não é Pedro aqui, essa pedra é a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E sobre essa pedra, essa confissão, Jesus é a pedra angular, falamos há pouco, o reverendo falou há pouco de pedra aqui, pedra de esquina, não é? Então, sobre esta pedra, vejam, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem um dono, Jesus diz, a minha igreja. A igreja tem um edificador, eu edificarei a esta igreja, e a igreja vencedora, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso tem que nos encher de ânimo, meus irmãos, porque o nosso trabalho cotidiano, nosso trabalho, eu repito, às vezes até cansativo, mas que não pode nos desanimar jamais, porque não tem coisa mais gloriosa do que trabalhar para Jesus. O mais fascinante projeto de vida é seguir a Jesus, e graças a Deus nenhum homem consegue fazer isso. É Deus quem põe isso no nosso coração. Louvado seja Deus, porque vocês estão aqui e temem ao Senhor. Não deixem jamais glorificar o Senhor por isso. Mas que bom é sabermos que apesar das nossas lutas na edificação, na construção do templo, na realização das tarefas da igreja, há alguém que vai à nossa frente. Nós não estamos sozinhos. O maior interessado no êxito da igreja é o seu dono, o Senhor Jesus Cristo. É Deus quem enviou Jesus para que gratuitamente realizasse uma obra inestimável para a nossa salvação. E Jesus continua trabalhando por nós. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, como cabeça da igreja, nos diz: eu mesmo edificarei a minha igreja. Não se esqueça disso quando você estiver trabalhando. Quando você, quem sabe, pretensamente, olhe para o que acabou de fazer da igreja e acha assim: oh, mas que coisa, eu fiz a coisa mais linda do mundo. Nunca na história da igreja alguém ensaiou um coral tão bem, ou fez um trabalho tão bem, ou pintou uma parede tão bem. Parece Michelangelo quando acaba de esculpir lá uma das suas obras, ele diz: parla, em italiano, fala, só falta falar de tão perfeita a minha obra. Não, se a gente fizer isso, é capaz de Deus, na sua justiça, na sua indignação, porque é santo, ele fazer ruir o que nós fizemos. Se não fizer isso, faz com que nós passemos vergonha, quem sabe depois, pela nossa falta de visão. Foi Ele quem nos fez, Salmo 100, e dele somos. Nós somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E isso tem que ser a maior motivação para nós continuarmos como igreja de Cristo. Meus irmãos, já caminhando para o final, há uma bendita promessa de Deus para os dois trabalhos dados a nós. O trabalho, sim, de construirmos os templos e fazermos o trabalho visível da igreja militante, mas também o trabalho de edificação da igreja, porque nós somos de Deus cooperadores. O trabalho que Deus faz de edificar o corpo de Cristo passa por nós, como pessoas que pregam o Evangelho, como pessoas que aprendem da palavra de Deus e ensinam a outros o discipulado, como pessoas que contribuem. Primeiro nós recebemos para darmos ao Senhor, para oferecermos a obra. Quem primeiro deu a Ele, ou depois recebeu? Dele na origem, por Ele no processo, e para Ele finalidade, são todas as coisas. Glória, portanto, a Ele, eternamente, eternamente. Amém. Olha, tem que ser assim, meus irmãos. Vejam que promessa bendita: edificar e habitar. Essa casa que tu edificas, ô Salomão, versículo 12: quanto a essa casa que tu edificas, eu te digo, se tu andares nos meus estatutos, se tu executares os meus juízos, aqui entra a disciplina que a igreja, às vezes, com dor no coração, o conselho tem que tomar decisões, às vezes, difíceis. Os pais, como o pai como sacerdote, a mãe ali no lar, ao lado do pai, aqueles que devem ser honrados, como diz o 5º mandamento, como isso agrada ao Senhor. Os pais, às vezes, com dureza, firmeza, para que os filhos não se percam. Isso é, muitas vezes, executar os juízos de Deus, mas também nós guardando os seus mandamentos, andando neles, cumprindo tudo o que devemos. O Senhor diz: cumprirei eu para contigo a minha palavra, a qual falei a teu pai Davi.
e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Eu não sei se você já mudou-se para uma casa nova, quem sabe comprar daí financiamento quando se casou, e a vontade de ir para aquela casa, aquele cheiro de tinta às vezes ainda, aquela coisa, mas é a nossa casa, aquele lugar gostoso. A gente, por mais simples que seja, por mais apertado que seja, é o nosso lar. Eu certa vez visitei um apartamento de gente muito querida em São Caetano, né? Vocês conhecem mais ou menos quem mora em São Caetano, né? E foi muito bom estar ali, almoçar com os irmãos. Já fui bastante tempo, ano 2000 provavelmente. E olhem que coisa, os irmãos estavam alegres porque o Senhor lhes permitira comprar aquele apartamento abençoado. Como é gostoso. Mas agora eu vou comprar e acho que eu não vou morar não, eu vou continuar no meu lugarzinho aqui. Não, eu vou morar ali e vou me alegrar. Deus faz a mesma coisa, chamou-nos do pecado, livrou-nos da morte, deu um novo nome. O Senhor nos dá, agora somos da família de Deus, somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ele fala mais ainda: habitarei no meio dos filhos de Israel, habitarei no coração deles, não desampararei o meu povo. Para concluirmos então, que a gente possa, meus irmãos, pensar nessas coisas tão benditas, pensar sempre que nós estamos vivendo duas dimensões simultâneas. Estamos construindo a igreja, o templo, a igreja visível aqui, trabalhando, mas ao mesmo tempo há uma edificação do corpo de Cristo, que Deus realiza por nosso intermédio. Que vocês nunca desanimem, que quem sabe as crianças aqui vão ver isto, né? Daqui a 53 anos, as mais novinhas que têm aí 6, 7 anos, 8, estarão com 60, por aí, um pouco mais, e verão, se Cristo não voltar antes, os 106 anos dessa igreja, mais 53 pela frente. Nós já não estaremos aqui, nós já somos mais maduros. Mas, meus irmãos, que o Senhor permita que deste púlpito, mesmo que seja em outro lugar, talvez maior ainda, seja pregada a mesma mensagem. O Senhor não desampara os seus. Que esta convicção de que nós estamos no caminho certo, trabalhando, lutando, pagando o preço das nossas limitações, mas sempre contando com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a cada um de vocês, faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, tenha misericórdia de vocês e lhes dê sempre a sua paz. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos, irmãos, o reverendo Robson, a mensagem trazida, que nós possamos desenvolver essas duas partes aí, a construção do templo e a edificação da igreja do Senhor Jesus, né? Vamos cantar o hino 298, a pedra fundamental, e depois o reverendo Robson nos despedirá com oração e bênção apostólica.
Senhor Deus, louvamos o Teu nome ao término deste culto, porque Tu és bom, Senhor. Tu és misericordioso, Tu és assaz benigno. O Senhor tem feito bem ao Teu povo nesta igreja. Mais uma vez nós Te louvamos, porque o Senhor escolheu pessoas, ó Deus, para estar aqui neste lugar há quase 60 anos, Senhor. Aqueles primeiros irmãos e irmãs, tantos que têm passado por aqui, este grupo que aqui está e aqueles que ainda virão, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor não abandona os Teus filhos, porque o Senhor tem sustentado esta igreja até aqui. Nas lutas, nas provas, ela não parou. E queremos pedir, Senhor, que Tu continues ao nosso lado. Essa igreja precisa do Senhor, como todas as igrejas, todas as nossas igrejas precisam do Senhor, porque o Senhor é bom, é Tu quem nos guardas do mal, é o Senhor quem nos protege, é Tu quem não permites que, quando a igreja realiza a Tua pregação com fidelidade, as portas do inferno venham a prevalecer. Continue sendo, Senhor, nosso guia até a morte. Continue sendo, Senhor, o nosso general que comanda as nossas ações. Dá-nos discernimento espiritual, dá-nos sabedoria espiritual pela Tua palavra, ó Deus Espírito Santo. E Te agradecemos, ó Senhor Jesus, porque sabemos que a igreja é Tua. Tu mesmo a edificas e Tu mesmo a tornas vencedora. Abençoe o conselho desta igreja, abençoe a junta diaconal, todos os membros, Senhor, das crianças aos mais maduros. Que haja união, que haja amor, unidade de propósito, Senhor, para que a igreja presbiteriana de Vila Monte Alegre continue sendo uma lâmpada acesa nesse bairro, enaltecendo e anunciando o nome do Senhor Jesus. Guarda-nos do mal, Senhor, como tens feito até aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e que a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre esta igreja neste dia do seu 53º aniversário, e sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra, agora e para todos sempre. Amém.